Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Hoje eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Muita gente assiste apenas aos cortes no meu canal do Instagram ou Facebook, mas eu queria pedir para vocês que não podem assistir ao programa na televisão para se inscreverem e ativarem as notificações no canal Programa Tricetados no YouTube. Só com a sua inscrição e o seu compartilhamento e comentário no YouTube é que o YouTube vai notar esse canal. Se você gosta do conteúdo, por favor, inscreva-se, comente e compartilhe. Assim, o YouTube vai considerar o nosso conteúdo relevante. E hoje eu converso com dois verdadeiros heróis da resistência no que tange a cultura. Eu converso aqui com a minha querida Eulália Bichara Rodrigues e o meu querido professor Pedro Penalber. Eulália, seja muito bem-vinda, querida. A gente não pode falar aqui quantos anos de amizade. É bom não falar. Quantos anos compartilhando o amor pelos livros, pela arte, pela cultura, pela música. Eu vou conversar com o nosso querido professor de música, professor Pedro Penalber. Pedro, ou Penalber, como é mais conhecido. Me conta um pouquinho como começou esse teu amor à música. Trícia, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui entre vocês. Eu que agradeço, meu querido. O seu programa é fantástico, já tenho acompanhado brilhantes entrevistas. Olha! E assim, eu sempre gostei de música, mas eu sou de um movimento das fanfarras escolares. Sim. Então, desde cedo eu participei da fanfarra da escola Solon de Lucena, e a partir daí fui me aperfeiçoando, me tornei instrutor, fiz vários cursos. Na época haviam vários investimentos voltados, né, do poder público voltados para capacitação de profissionais para trabalhar com música nas escolas. Isso no início dos anos 2000, Pedro? Não, isso na década de 80. De 80. Então a gente sai de aluno, aí em 90 a gente já começa, nos anos 90, a se profissionalizar, e no ano 2000 houve o boom, né, o auge, onde o Amazonas foi, na época do então governador, proporcionou que nós fôssemos disputar o Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras. Pois é, isso é que eu me recordo, por isso referi o ano 2000, porque foi ali o momento do grande apogeu, né, do Amazonas. Exatamente. Aí, Trícia, veio a sala de aula, a minha história de sala de aula. A nossa paixão pela sala de aula, É verdade. Né? E é na sala de aula que realmente você aprende, né, a trabalhar com o próximo, a ver onde você pode consertar. A aula coletiva, ela é muito boa, né? Mas quando você tem aquela aula individual de instrumento, você consegue enxergar melhor a essência do aluno. Primeiro, eu queria falar contigo a respeito da iniciação musical nos primeiros anos da infância. A importância disso para o desenvolvimento da criança. É essencial. Eu poderia citar várias pessoas aqui que trabalham com isso, mas a partir do 0 ano já é interessante você colocar o ser humano, o indivíduo, em contato com diversos tipos de elementos musicais, rítmicos, música clássica, porque isso que vai nortear, né? Vai ver a questão da lateralidade, a questão dos timbres que ele vai conhecer. Eu vejo a diferença absurda que a iniciação musical precoce fez nos meus filhos, né? Os meus filhos estudaram numa escola onde tiveram a iniciação musical numa idade muito inicial, né? E, assim, eles endeusam Penalber, que hoje em dia são dois adultos que ainda chamam de tio Penalber. Então, a diferença que isso faz no ritmo, na coordenação motora,
no reconhecimento do timbre. E até no bom gosto musical, né? Ah, excelente. Você tocou num ponto fantástico. Sempre quando eu vou ensinar aula para algum aluno, eu pergunto, o que você gostaria de aprender? Então isso vem muito dos pais, do que o pai lega para o seu filho. Eu fico impressionada que eu digo que o Dudu é reencarnação de algum velho, porque as músicas que o Dudu escuta são de extremo bom gosto. Ele escuta jazz, ele escuta música clássica, bossa nova. Ele escuta bossa nova, e ele é uma pessoa que eu não sei de onde veio, onde surgiu esse bom gosto musical desse garoto. Ele teve iniciação musical extremamente precoce, né? Através da escola, através do Penhalber, e ele escutou em casa exatamente as músicas que ele leva para a vida hoje, né? E isso é impressionante como faz diferença, né? É verdade, é o legado cultural que você está dando para ele. Eu já fiz a minha parte, né? Aliás, nós já fizemos a nossa parte. Porque você também teve uma grande contribuição. Eu agradeço. Mas é impressionante a diferença que faz. A gente vê as crianças que não tiveram acesso à iniciação musical com problemas de coordenação motora, com problemas de timbre, concentração, assimilação de conteúdo, entendeu? Tudo isso são coisas que a música poderia ajudar a resolver se tivesse sido aplicada desde a tenra idade. Exatamente. Eu vou pedir um minutinho comercial e a gente volta já já conversando sobre o efeito da música na formação do ser humano. O Natal está chegando e para fortalecer a economia do estado neste período de estiagem, o governo do Amazonas promove o Mundo Encantado do Natal, de 3 a 25 de dezembro no Largo São Sebastião. Decoração natalina, espetáculos teatrais, fábrica do Papai Noel e tem feira com expositores locais e opções de presentes, além da variedade que você encontra no comércio e nas lojas do centro da cidade. Mundo Encantado do Natal. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Voltamos aqui falando sobre a importância da iniciação musical na formação do ser humano. Eu conto aqui com a presença do professor de música formado pela Universidade do Estado do Amazonas, Pedro Penhalber, e a nossa multitalentosa Eulália Bechara. Eulália, nós falávamos aqui no intervalo a respeito da diferença que a música faz no ser humano, né? E você tem um depoimento muito bonito para dar, né? Da questão de como a música fez diferença na sua vida, né?
você que sempre foi uma pessoa muito ligada à cultura, né? Aliás, nós compartilhamos durante toda a nossa juventude, adolescência, os mesmos gostos pela cultura, o que não era uma coisa muito frequente como na nossa idade, né, Eulália? E, assim, hoje você me diz, a música fez uma diferença na minha vida. Conta um pouquinho sobre isso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o seu convite, de poder estar aqui, de poder falar daquilo que a gente ama, que é a arte, né? Dizer que eu estou muito feliz de te ver nessa nova versão apresentadora. Eu sempre admirei a tua eloquência, a tua inteligência, e eu olhando para trás e vejo muito desse amor pela história e tudo, eu acho muito bacana. Eulália, a gente tem que falar aqui que nós estudamos juntas. Só não diz o tempo, por favor. Não digo o tempo. Mas assim, digamos que nós sentávamos uma ao lado da outra. Exatamente. Em algum momento dessa vida, você podia imaginar que um dia eu fosse apresentar um programa? Eu nunca pensei nisso. Não, nunca pensei porque tu eras uma adolescente tímida. Agora, que você tinha o amor pela palavra, assim como eu, e a gente dividia... mas sempre o meu amor foi pelo magistério, né? Isso, exatamente. Desde cedo. E assim, a Eulália era uma das pessoas que ficava na frente, na turma, debatendo com um professor a respeito de história, a respeito de literatura, como eu também. E a gente, que não era fácil, anotando algumas gafes dos professores, principalmente com relação a poemas, né, Eulália? Sim, que vinha... Assim, a gente tem várias histórias para contar. Mas conta a história da diferença da música. Porque assim, se eu for me lembrar da nossa infância, eu sempre me lembro do teu pai, da tua mãe tocando e cantando. Eu tenho aquela recordação de muito tempo. E aí, depois que eles se foram... Exatamente. Na verdade, eu vou corroborar com a tua tese de que a iniciação musical, logo cedo, na infância, ela faz muita diferença. A gente lá em casa, papai tocava violão, cantava, a minha mãe cantava muito bem. E faziam duetos faziam duetos emocionantes. Juntos. E o papai, toda vez que chegava um convidado em casa, ele chamava os 3 filhos para cantar. Eu comecei a cantar para os amigos do meu pai desde os 7 anos. Então eu tive a música dos 7, a música dos 10, e isso, além das memórias afetivas que ele deixou para nós, e isso ainda é level, isso ninguém vai me tirar. Exatamente. Isso dá para nós também uma segurança do nosso lugar no mundo, porque tem até um trecho de uma poesia do Ferreira Goulart que fala disso. Quando você entra em contato com a arte, que ela te toca, aquele toque é o toque do teu espírito. A arte, ela fala muito para o nosso espírito. Sem dúvida. Então, toda vez que você é acessado num momento de beleza, por uma música ou por um filme que te tocou profundamente, ou por qualquer outro tipo de manifestação artística, um quadro, tu estás ali, te tocando ali naquele momento com o teu espírito. Então, assim, aquilo ali te abre. Eu acho que se você conseguir, a minha percepção é o seguinte, se você conseguir ler a arte a ponto dela te emocionar, é tudo. Exatamente. Entendeu? Se você não passa indiferente à arte, é porque você teve uma iniciação. Né? Isso aqui por isso que eu concordo com ele. Exatamente. E aí, Pedro, lembrando disso, eu lembro que a criançada começava muito cedo a estudar e aquilo virava uma farra boa, né? Porque na hora que chega o tio Penalber é a hora que chega a alegria, né? É porque tem que ser divertido. Não adianta ser assim, não adianta. A Eulália acabou de dar um depoimento fantástico em relação a como era a questão, exercida a questão musical na família. Sim. Hoje, por exemplo, eu dou aula para crianças e tem pais que se envolvem nas aulas e aprendem a tocar um instrumento musical e recebem as pessoas na sua casa. Muito legal. Com um vinho, um bom vinho e um violão, e quem chega vai tocando. Então... Não, eu fiquei impressionada outro dia com um pai, né?
que eu não vou falar quem era, que nunca teve acesso, como a gente, se não fosse na família, não tinha nas escolas na nossa época, né? Acesso à iniciação musical. E eu cheguei e um pai está tocando o ukulele do filho. E eu achei isso uma coisa muito interessante, gente. Nunca é tarde para ter contato com a música, para ter contato com qualquer forma de arte. É verdade. A arte, ela te toca e a arte transforma, né? Existe também uma frase muito bacana a respeito disso. Eulália pode dizer de quem a arte existe porque a vida não basta, né? Exatamente. Então, eu aconselho a vocês a darem essa oportunidade desde cedo aos filhos de vocês, aos netos, que hoje existe a figura do pai e avô, né? Sim. Porque muitos avós é que criam os netos, né? Isso, as dinâmicas mudaram, né? Muitos avós, é porque assim, o que a gente vê hoje é que as escolas não se adaptaram, a grande maioria não se adaptou para as mães que trabalham, elas funcionam em um turno só, as mães precisam trabalhar, e a alternativa que a gente teria seria o quê? Uma outra mãe deixar seus filhos com outra pessoa e vir ser babá dos nossos filhos, que não tem muito sentido. E acaba que nós temos um número absurdo de avós hoje, cuidando dos netos, criando os netos, né? Eu vou pedir um intervalinho comercial e a gente volta já já. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. O Natal está chegando e para fortalecer a economia do estado neste período de estiagem, o governo do Amazonas promove o Mundo Encantado do Natal, de 3 a 25 de dezembro no Largo São Sebastião. Decoração natalina, espetáculos teatrais, fábrica do Papai Noel e tem feira com expositores locais e opções de presentes, além da variedade que você encontra no comércio e nas lojas do centro da cidade. Mundo Encantado do Natal. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Voltando aqui, falando sobre música com o professor Pedro Penalber e a multitalentosa e indefinível Eulália Bichara. Mas Pedro, a gente estava falando da iniciação musical precoce, da farra, que é quando o tio da fanfarra entra na sala de aula, do efeito que isso provoca nos alunos que estão ali, sei lá, 2 tempos de língua portuguesa e daqui a pouco tem 2 tempos de matemática e no meio disso entra o Penalber para um momento de pura descontração do efeito do novo gás que ele toma e daqueles teus alunos que
por terem a iniciação musical na escola, se tornaram alunos a ponto de participar de recitais, tomaram gosto pela música, continuaram seus estudos? Trícia, foi muito bem abordado, de maneira brilhante por você, mas eu quero voltar um pouco no tempo. Claro. Recordar da época em que eu era professor da escola lá da Zona Leste. Eu vim de um ensino tradicional musical. Isso tem uma diferença muito grande. O ensino tradicional, ele diz que a música tem que ser naquele tempo, não pode ter uma variação, você não pode escolher. O professor é quem dizia o que você teria que tocar. Era assim. Quando você chegava na banda, o professor dizia assim, você tem que tocar tal instrumento. Então eu vim desse tempo, da marcialidade. Então lá, como o público era um pouco assim... Desanimado? Assim, desprovido assim, de um determinada... de políticas que o trouxessem. De incentivo à cultura. Então era lotado a minha banda. Então, eu fiz um trabalho a longo prazo com aqueles alunos e chegou ao ponto que a banda aqui do quartel do CMA, metade deles foram meus alunos e estavam lá. Então, quando você fala isso, a importância da iniciação musical, da farra, eu era um pouco duro, mas eu fui vendo que é mais fácil você pegar 10 moscas com uma gota de mel do que uma tentando agarrar ela, tentando pegar. Então, eu vi que a doçura, através da brincadeira, através de lendas amazônicas, eles adoram essas questões da lenda amazônica, sempre com um cunho de uma moral da história, em que você não pode desobedecer seus pais, que você não pode jogar lixo no igarapé. Então, isso é fantástico. Aliás, deixa eu te contar uma história te interrompendo. Eu estava andando na rua no Rio de Janeiro e eu escutei uma música. E ela falando, essa música é do Sul. Agora vamos cantar, era uma aula de musicoterapia, com certeza. Vamos cantar uma música do Norte. Começaram a cantar uma música do Nordeste, uma mulher rendeira, alguma coisa assim, eu não tive dúvida. Eu entrei, aquela, né? Eu entrei e falei, não, isso aí não é do Norte, não. Isso é do Nordeste. Do Norte eu comecei, bate forte o tambor. Gente, eu virei atração da aula, porque eles que não eram daqui, eles queriam saber tudo sobre a Amazônia, sobre as nossas lendas, entendeu? Cara, uma gota de mel atrai muita gente realmente. E as pessoas aqui no nosso estado não conhecem a nossa cultura. A gente teve recentemente um programa que falava do boi de Parintins e botou o boi do Maranhão, né? E assim, Trícia, não só destacando a importância que o alcance cultural que o nosso estado ganhou com o festival. Sim. Mas também eu queria destacar a importância daquele cantor lá do Beiradão, Sim. o Teixeira de Manaus, Chico Caju, o Osés da guitarra. São pessoas que estavam sempre naquela festa. Chico da Silva. Chico da Silva. O que Chico da Silva perde para Martinho da Vila? Não, brilhante. O que Chico da Silva perde para Zeca Pagodinho, diga? E aí eu queria também destacar a importância que o Raízes Caboclas também deu para a nossa dúvida. cultura. E aí nesse ponto aqui eu queria passar a palavra para a Eulália, no sentido de que isso também dá um repertório muito legal, não é verdade, Eulália? É isso. Eu ia complementar essa tua fala dizendo o seguinte, eu me descobri, né, agora aluna de canto coral. E confirmando o que você estava falando, a gente veio de uma geração que não teve aula de música na escola. Isso era considerado talvez uma recreação, não uma aula. Com certeza, não havia uma formação. Nós éramos de uma época que isso seria considerado recreação, perda de tempo, Exatamente. Uma época muito conteudista. Conteudista. E o que acontece? A Eulália não conhecia Raízes Caboclas até há um ano atrás. Como assim, Eulália? Tu tava no buraco ou de fone de ouvido? Com a profundidade. Ah, sim. Com o ouvido de hoje,
Com análise. E com a possibilidade de falar de modo convicto. As músicas são de uma genialidade. Olha, lá vai Canoeiro, você sente o banzeiro do Rio. Com certeza. Você canta aquela música, você eu sente me o vejo movimento, dentro você vê do barco. ondas. Exatamente. É impressionante, assim, o repertório deles. E hoje eu dou um valor tremendo. Não, e eles tiveram conhecia. uma importância muito grande naquele momento em que o Teatro Amazonas não estava tendo tanta programação. E eles sempre cantavam E lá, né? eles mantinham a programação, as pessoas de fora, num momento que o Teatro Amazonas estava parcialmente relegado a era quase que um monumento só, né? Não tinha a destinação cultural Exatamente. que merecia. Exatamente. Eles mantinham, né? Eles conseguiram manter. E assim, Eulália, Trícia, na universidade, o Heriberto Barroncas, que é um dos membros fundadores, ele fez várias oficinas para levar esse conhecimento popular, extremamente popular do Norte, para aqueles alunos que só tinham contato com a música clássica, de Beethoven, Bach, etc. Então ele levou um instrumento musical que me chamou muita atenção, que imitava uma guariba, para você ter uma ideia. Então eles produziam aqueles chocalhos que prendiam na perna e colocavam as pessoas para ter ritmo, para bater. Então foram coisas assim que nos colocaram em contato com esse universo amazônico e que faz com que a gente também repasse isso para os nossos alunos de iniciação musical. Tanto no Adalberto Vale quanto no Marta Falcão, eu tive o prazer de uma feira cultural falar sobre a música de Beiradão, e nós construímos dentro da escola uma casa do Ribeirinho, com a panela, né, de caboclo, foi fantástico. Muito legal mesmo. Bom, eu vou ter que terminar esse programa de hoje, agradecendo a audiência de vocês, mas a gente não vai ficar por aqui. A gente vai ter uma parte 2 desse encontro, porque não cabe num só. Um beijo, obrigada pela audiência e siga-nos nas redes sociais. Canal Programa Trícia Tadros no YouTube e Trícia Tadros nas outras redes. Um beijo, fiquem com Deus.